Bom dia a todos. Muito obrigado por terem aceitado o convite para participar no webinar de hoje. O meu nome é Nuno Salvador, sou gestor de ativos financeiros na Banca Inter de Ativos em Portugal e hoje tenho comigo o também gestor de ativos financeiros da BKGA, Miguel Moreira. Vamos apresentar-vos o Outlook da BKGA, o já famoso acrónimo para a gestora do Banco Inter, e vamos tentar resumir a nossa visão para a economia mundial e para os mercados financeiros nos próximos 25 minutos a meia hora. Vou partilhar convosco a nossa apresentação. A nossa agenda para hoje começa com uma análise da evolução dos mercados financeiros no ano passado. Depois, desvendamos a nossa visão de mercado para 2025, seguida da alocação de ativos da BKGA e concluímos a nossa apresentação. Como já é habitual, no final estaremos disponíveis para responder às questões que entendam colocar. Qualquer pergunta, por favor, abram o ícone de Q&A no canto superior direito da aplicação e escrevam-na. Pode ser durante a apresentação ou no fim, e já sabem que teremos todo o gosto em responder a todas as questões colocadas. Não se esqueçam, e eu lembro sempre isto, que o sucesso e o interesse deste webinar depende tanto de nós como da vossa participação. Por isso, por favor, coloquem as questões que entenderem ser pertinentes e nós teremos todo o gosto em responder a tudo. Miguel, queres falar-nos aqui um pouco sobre como é que os mercados financeiros se têm comportado? Claro que sim. Bom dia a todos, antes de mais. E começando aqui por falar de 2024, e como podem ver aqui nesta tabela, um ano verde, um ano muito positivo, um ano menos positivo para os bears em 2023 e em 2024, e basicamente os bears são pessoas que creem que o sentimento de mercado não é muito positivo e que se calhar 2024 não ia ser um ano tão positivo, porque 2023 já tinham sido valorizações muito significativas no mercado, mas provou-se o contrário e 2024 foi um ano a verde, começando pelas obrigações. Destaque para as obrigações à yield da Europa com uma performance de 9,14% em 2024, depois seguidas pelas obrigações à yield global e pelas obrigações à yield da Europa com uma simpática performance de 8,19%. Passando para a componente acionista, melhor mercado, Estados Unidos, 23,31%, depois de um 2023 já a entregar 24%, o que é incrível. Falando também aqui do Japão, que teve muito bem, depois de 25%, o ano passado conseguiu entregar 18,5% de performance, e a China, que a partir de setembro teve um movimento significativo, que estava muito flat e conseguiu fechar o ano com quase 15% de performance, o que foi muito positivo. Boa. Continuamos? Continuamos. Falando das 7 magníficas, nome sonante, não é? Continuaram magníficas. O peso das 7 maiores empresas dos Estados Unidos só tem vindo a crescer nos últimos anos. Na década de 90 pesava cerca de 17% do índice, neste momento já dobra esse peso e já quase que chega aos 35%, o que é um fenómeno, porque estamos a falar do índice de 500 empresas, onde 7 pesam 1/3 do índice. E no gráfico na tabela do lado direito temos as 8 enormes, aqui com a adição da Netflix, onde o retorno em 2024 foi brutal, com a Nvidia com 171%, a Netflix 83%, e isto fez com que o índice americano tivesse uma performance muito positiva em 2024. Muito suportado por estas poucas empresas, não é? Sim, principalmente suportado por estas empresas. Portanto, o que podemos ver é que os Estados Unidos, graças a isto, ficaram ainda mais magníficos, tiveram uma contribuição quase que total para a valorização das ações mundiais em 2024, como podem ver. Aqui, Miguel, não só já os Estados Unidos pesavam significativamente, como depois deste retorno ainda aumentaram o seu peso, não é? Porque cresceram mais do que os demais. Não é? Sim, já quase nos 70% que pesa dentro do índice global de ações, o que é um peso abrupto e, como podemos ver, tem uma contribuição quase que total para o retorno do mercado em 2024. No gráfico ali da direita, no topo, podemos ver que os fluxos dos fundos de investimento de acionistas, no azul claro, podemos ver o resto do mundo, portanto, Europa, Japão, emergentes, que têm-se mantido
estável. Cresceram um bocadinho, mas sim, mas estão bastante, comparado com a outra linha, com a azul escura. Sim, e a azul escura, os Estados Unidos, como podem verificar, em crescendo, em completo crescendo, e isto também reflete aquilo que estamos aqui a falar. Depois abaixo temos este gráfico que mostra a oferta de mercado, portanto temos os IPOs, que são as novas empresas que vão para o mercado, mais os planos de incentivos, obrigações que acabam por ser convertidas em emissões, tirando os buybacks, que são os programas de recompra das ações. Boa. Vemos que a oferta não tem aumentado nas ações, e isso também faz com que haja, acredito eu, uma maior concentração e justifica também o peso destas grandes ações no mercado. Muito bem. Passamos agora a indicadores económicos. Vamos, quem nos segue aqui já há alguns anos já se habituou a este slide. Parece um slide sempre muito complicado, com muita informação, mas é essencial, na nossa opinião, para termos uma noção de como é que se encontram atualmente as principais economias mundiais. Trazemos aqui as principais economias desenvolvidas. Se o gráfico já está complicado e pesado, se colocássemos mais países ou mais regiões, ainda complicaríamos mais este gráfico. E também trazemos aqui as principais economias emergentes. E depois temos aqui alguns dados macroeconómicos. Eu começo aqui por destacar que, em termos de crescimento económico, esperamos para 2025 que os Estados Unidos continuem a ser, obviamente, o principal motor da parte desenvolvida do mundo, e a Índia, o principal motor da parte em vias de desenvolvimento, superando mais uma vez a China, como já tinha ocorrido no ano passado. Taxas de desemprego encontram-se muito baixas em todas as regiões. Aqui explica um bocadinho o facto da inflação se manter ainda em níveis bastante elevados. O rendimento disponível é bastante alto, leva a uma maior procura por bens e serviços, e depois o que é que acontece? As empresas aproveitam para subir preços. Para além disso, com as economias em pleno emprego, como vemos ali na componente do desemprego, as empresas têm mais dificuldade em contratar e são obrigadas a pagar salários mais elevados, e aqui muitas vezes o que é que as empresas tentam fazer é repassar esses custos que têm, custos laborais, aos seus consumidores, e depois isto aumenta os preços que essas empresas praticam. Ou seja, estamos aqui perante um círculo vicioso que aumenta ainda mais a inflação. Depois, se olharmos aqui para os indicadores avançados, para os PMIs, que não são mais do que os inquéritos feitos aos empresários sobre os diversos fatores da atividade das suas empresas, por exemplo, novas encomendas, emprego, compras, produção, etc. Neste caso, se os valores estiverem acima de 50, indicam que estamos perante uma expansão da atividade, ou, se quiserem, um crescimento económico provocado pelaquela empresa. Se estiver abaixo dos 50, indica contração da atividade. E por isso é que temos o que está abaixo de 50 a vermelho e o que está acima de 50 a verde. Se estiver abaixo de 50 é um sinal preocupante, obviamente, significa que estamos aqui perante uma contração da atividade daquelas empresas. Como podemos ver, as economias desenvolvidas encontram-se com a atividade industrial em zona negativa, com os Estados Unidos quase na estabilidade dos 50 pontos, mas com a atividade de serviços em zona positiva. Mais uma vez, aqui destaco os Estados Unidos, temos vindo aqui a destacar os Estados Unidos, mas é inevitável, bem acima dos 50, com 56,8 pontos na componente de serviços das empresas. As economias emergentes, que são tradicionalmente suportadas mais pela componente industrial do que da componente de serviços, mas atualmente até estão com os PMIs de serviços acima dos de manufatura. Aqui, mais uma vez, voltamos a ter a Índia na linha da frente, com os PMIs quase nos 60 pontos. Conclusão, em termos económicos, os Estados Unidos lideram as economias desenvolvidas e a Índia lidera as economias emergentes ou em vias de desenvolvimento. Já que estamos a falar de magnífico, e tanto os Estados Unidos como as 7 magníficas, os Estados Unidos também estão magníficos em termos económicos. Como vimos no slide anterior, tínhamos que as economias desenvolvidas têm um peso muito maior de serviços do que de bens e da parte industrial, e aqui temos no gráfico da esquerda o reflexo daquilo que tem sido o desenvolvimento da componente do PIB norte-americano, em que a componente de serviço de bens era muito maior ou muito superior
à dos serviços, 60-40, e essa tendência tem se invertido claramente e drasticamente. Portanto, hoje em dia temos que os bens pesam 1/3 daquilo que pesa os serviços no Produto Interno Bruto norte-americano, e quando, olhando para a década de 50, tínhamos os bens a pesar 60% e os serviços a pesar 40%. Portanto, não só invertemos essa tendência, como ampliou a diferença que existia entre as duas componentes. Depois, trazemos aqui outro gráfico, o da direita, só para termos uma noção de quão gigante são os Estados Unidos e de quão grande é a economia norte-americana. A última revisão do PIB rondou os 300 bilhões de dólares norte-americanos, portanto, era o que estava estimado e depois o que efetivamente se veio a verificar após a revisão do Produto Interno Bruto norte-americano. E esses 300 bis, para termos uma ideia, são uma Finlândia, são perto do crescimento do Produto Interno Bruto de Portugal, portanto, aqui para termos um bocadinho a noção do que está... E atenção, estamos a falar de revisão do Produto Interno Bruto norte-americano. Portanto, isto para termos uma ideia de quão magníficos, em termos de tamanho, são os Estados Unidos. Para isso, tivemos aqui um contributo significativo, muito importante, da produtividade. Trazemos aqui, do lado esquerdo, o gráfico do crescimento da produtividade antes da pandemia e após a pandemia, e se olharmos para estas 4 grandes economias, Estados Unidos, Zona Euro, Reino Unido e Canadá, podemos ver que a única economia que aumentou a sua produtividade foi os Estados Unidos. Aumentou significativamente, cresceu bastante mais do que crescia pré-Covid. A Zona Euro, bastante abaixo, o Reino Unido também bastante abaixo, o Canadá então nem se fala porque decresceu após a pandemia e crescia antes da pandemia em termos de produtividade. Para isso, o que é que tem contribuído bastante? A implementação da inteligência artificial em toda a sua economia. E no gráfico da direita nós vemos o investimento privado, não estamos a falar de investimento público, estamos a falar de investimento privado em inteligência artificial por área geográfica, e temos aqui mais uma vez uma esmagadora maioria para os Estados Unidos, com 67 bilhões de dólares de investimento em inteligência artificial, que claramente contribuiu para o gráfico da esquerda estar como está. Portanto, a inteligência artificial é aqui, se quiserem, a maior alavanca que temos atualmente para impulsionar a produtividade das economias, e depois disso, naturalmente, traz-nos as diferenças que vimos no gráfico dos indicadores macroeconómicos em termos de crescimento económico. Mais um slide sobre a economia, e aqui um bocadinho em tom de brincadeira, mas com um cariz muito, muito preocupante. Temos quem é que lidera o quê em termos da economia mundial. E temos aqui as duas maiores economias do mundo, a China e os Estados Unidos. China a liderar em drones, baterias, 5G, Estados Unidos, tecnologia, física avançada, biotecnologia, farmacêutica, etc. Depois os chips, a manufatura, até a própria inteligência artificial em termos de desenvolvimento, estão ali, se quiserem, em luta, a China e os Estados Unidos. Infelizmente, para nós que estamos aqui na zona euro, a União Europeia lidera em regulação. Cada vez mais regulamos, controlamos, somos, se quiserem, até um bocadinho obcecados com o controle e com a regulamentação, e isso aumenta drasticamente a burocracia, que tradicionalmente, apesar de ser algo de conforto e de controle, tradicionalmente diminui-nos a produtividade, adia a implementação de projetos, etc., como todos sabemos. Portanto, isto tudo depois tem um impacto não só a nível económico, como depois também a nível dos mercados financeiros e do desenvolvimento das empresas em termos de preço de mercado, comparativamente com os Estados Unidos, claramente. Mais uma notícia, se calhar negativa para a zona euro e para nós aqui, é que os Estados Unidos já lideram e já têm produtividade significativa, são aqueles que investem mais em inteligência artificial e, para além disso, com a nova administração, muito provavelmente vão diminuir ainda mais a regulação, vão diminuir ainda mais a burocracia. Nós temos aqui o gráfico da esquerda, que não é mais do que as 3 últimas administrações e quer os custos,
quer as horas em termos de burocracia, em termos de papelada, permitam uma expressão, que essas administrações tiveram. Claramente tivemos um Obama com alguns custos em termos de regulação e com muita burocracia. Depois, Sr. Trump, quase sem custos para a regulação. Obviamente é alguém que defende muita desregulação de vários mercados e também com uma diminuição drástica da burocracia. Depois o Sr. Biden veio esmagar completamente as duas administrações anteriores, ultrapassou em custos e em burocracia as outras administrações anteriores e agora espera-se, e o próprio programa republicano e do Sr. Trump, que há aqui uma tendência clara para diminuir significativamente quer custos, quer burocracia. Portanto, isto significa que se nós continuarmos aqui na Europa muito preocupados, ou preocupados demais, se quisermos, com a parte da regulação e com a parte da burocracia, vamos continuar a perder terreno para a maior economia do mundo, os Estados Unidos. Miguel, força. Bem, pegando naquilo que acabaste de dizer em relação às taxas de juros em trajetória descendente, não é? É aquilo que perspectivamos e que o mercado também está a perspectivar. Do lado esquerdo, os Estados Unidos, com uma taxa atual situada nos 4,5%, espera-se cerca de 1,5 cortes em 2025, portanto não sabemos se vai ser um corte, podem haver 2 cortes, vamos ver, e uma taxa esperada no final de 2025 de 3,9%. Portanto, uma ligeira descida. Muito bem. Na parte do BCE, portanto, a Europa tem de cortar mais, há uma necessidade maior de fazer cortes. Temos uma taxa atual situada nos 3,15%, pelo que se perspectivam neste momento 4 cortes para 2025 e a taxa esperada para o final do ano é cerca de 1,9%. Perto dos 2, não é? Perto dos 2%, exatamente. Portanto, vemos aqui duas realidades completamente diferentes, não é? Sim, ritmos de descida bastante diferentes. Se bem que isto é algo que também é sempre muito volátil, porque se nós nos recordarmos, em setembro, para os Estados Unidos, esperavam-se 5 cortes para 2025, agora espera-se 1,5 corte. Portanto, há também aqui alguma volatilidade inerente aos resultados que vão saindo, aos dados macroeconómicos que vão saindo, inflação, emprego, etc. Mas sim, claramente ritmos bastante diferentes. Bem, vamos falar agora de um ativo que gostamos imenso, as obrigações, que acreditamos que ainda tem muito potencial. Começando aqui a falar deste gráfico, podemos ver a azul claro aquilo que é a dívida pública, que neste momento tem uma yield, portanto um retorno estimado entre maturidades entre os 3 e os 5 anos de 2,46%. Olhamos mais para a investment grade, que gostamos imenso, e como podem ver, ali desde o final de 2024, temos ali no gráfico, não houve assim uma alteração tão significativa nas yields, portanto acreditamos que as obrigações, principalmente este segmento de investment grade e também o da yield, ainda continuam atrativos, e para demonstrar isso, na tabela da direita temos 5 dos nossos produtos, aqui geridos pelo Nuno Salvador, e como podemos ver, podemos olhar ali para um perfil intermédio, que é o Top Selection Gestão de Carteiras 3, com uma yield estimada de 4,48%, para os próximos 4 anos e 80% de um ano. Portanto, significa que ainda conseguimos ter um retorno muito positivo para os próximos 4, 5 anos para as nossas carteiras. Portanto, continuamos a acreditar muito. Ou seja, diz-me só uma coisa, quando nós temos ali 4,5% num Top Selection Gestão de Carteiras 3 e 4 anos, 0,8, o que é que isso significa? Ou seja, eu hoje vou receber este ano que vem 4,5% e depois para os outros, quanto é que eu vou receber? Tens ideia? Sim, esse valor é anual. Portanto, esse retorno basicamente é por todo o tempo em que o cliente tiver investido. Portanto, durante esses 4 anos e 80%, o retorno anual estimado, portanto, a yield, são 4,48%. Portanto, acumulado, por ano? Sim. Portanto, acumulado não é os 4,48 nos próximos 4 anos. Não, é bastante simpático. Sim, neste momento acreditamos que é um ativo que ainda tem muito potencial. Ou seja, bastante acima da dívida pública, não é? Sim. Como podemos ver, 2,46 para 4,5 e até acima do investment grade, porque temos aqui um bocadinho da yield. Sim, temos as duas componentes, aqui um mix interessante que nos faz ter esta yield muito simpática. Muito bem, muito bem. Então, passando das obrigações para as ações, temos aqui 2 anos espetaculares em termos de retorno, duplo dígito, nomeadamente nos Estados Unidos, que é aquele que pesa mais, como já vimos anteriormente nas ações mundiais.
E se olharmos para as duas grandes ou duas principais componentes do mercado acionista, Estados Unidos e Zona Euro, temos ainda resultados, ou expectativa de resultados, bastante encorajadora. E se quiserem, este é o combustível que faz mover quer empresas, quer os mercados acionistas, os resultados, não haja dúvida disso. Desde logo, podemos ver que é expectável que os resultados cresçam mais de 14% nos Estados Unidos, perto dos 8% na zona euro, para além de serem 6% de diferença, 14 para 8, as empresas da zona euro deverão ter aqui um crescimento de resultados este ano abaixo do que cresceram os resultados das empresas americanas no ano passado. Portanto, mais uma vez aqui para termos uma noção de comparabilidade e da dimensão dos Estados Unidos em toda a linha. Outra nota, reparem que devemos ter aqui uma harmonia maior em termos setoriais, com crescimento em toda a linha nos Estados Unidos, quando em 2024 energia e materiais diminuíram os seus resultados, mas na Europa, este ano, devemos ter queda de resultados na energia e nas utilities. Mais uma vez, aqui as duas economias a funcionarem também em ritmos bem diferentes. No gráfico da direita, temos as margens operacionais das empresas americanas. Podemos constatar que, apesar das empresas como um todo já terem recuperado das quedas registadas na pandemia e até já estarem acima do que estavam antes, portanto, temos ali as margens operacionais 13,6 no terceiro trimestre de 2024, comparado com 13,4 pré-pandemia. Se nós retirarmos as 12 empresas ligadas à inteligência artificial, ainda estamos abaixo de pré-pandemia. Na nossa opinião, este panorama poderá e deverá alterar-se nos próximos meses, passando ou deixando de termos aqui esta liderança por parte do setor tecnológico e só das empresas de inteligência artificial que tivemos no ano passado, para aqui um cenário mais equilibrado este ano. Ou seja, acreditamos que há aqui muito potencial de valorização fora deste tipo de empresas mais ligadas à inteligência artificial. E é sobre isso que nos fala este slide. Trazemos aqui, por brincadeira, a capa do Economist, onde temos uma pergunta bastante válida. Será que os investidores devem investir, ou desistir, neste caso, das ações fora dos Estados Unidos e investir apenas nos Estados Unidos? A resposta é obviamente não. Primeiro, porque na BKGA, um dos nossos pilares de investimento é a diversificação, portanto não devemos concentrar o nosso investimento todo numa só região, nem numa só componente dentro de determinada região. Por isso, a resposta claramente é não devemos desistir de outras regiões, nem de outras componentes do mercado acionista e colocar tudo só nos Estados Unidos. Não é essa a nossa intenção ao defendermos aqui claramente a diferença entre os Estados Unidos e o resto do mundo, mas há muito para ir buscar em termos de retorno e se houver algum problema nos Estados Unidos que nós não estejamos a antecipar, depois aí poderemos ter um dissabor significativo se lá tivermos todo o nosso capital. O gráfico da direita traz-nos aqui a valorização do mercado atual de várias regiões e de várias capitalizações bolsistas dentro, por exemplo, dos Estados Unidos, e podemos ver que o principal índice norte-americano está bastante caro, com aqui o rácio, o preço sobre resultados, muito acima da média dos últimos 30 anos. Eu não quero com isto dizer que devemos sair completamente do S&P 500, até porque, como vimos anteriormente, as empresas vão continuar a crescer resultados e isto deve suportar pelo menos a manutenção ou até o aumento dos níveis em que se encontra atualmente, mas, por exemplo, as pequenas e médias empresas estão bem mais baratas. Miguel, tu acompanhas e geres as nossas carteiras, já têm uma boa parte, hoje em dia, investida em pequenas e médias empresas, small and mid caps, mas podemos aumentar ainda mais a nossa exposição caso estas empresas comecem a apresentar bons resultados. Portanto, é essa a nossa ideia. E quanto a isso, as expectativas vão mesmo nesse sentido. Se em 2024 os lucros das empresas ficaram aquém, das pequenas empresas ficaram aquém das large caps, das grandes capitalizações, é expectável que este ano os lucros das small caps cresçam astronomicamente, mais do que as grandes empresas. Estamos ali 57% face a 15%
em 2015 em termos de expectativa de crescimento dos lucros das pequenas empresas e face às grandes empresas. Portanto, há aqui uma expectativa muito simpática para as pequenas empresas para 2025. No gráfico da direita podemos ver a underperformance das small caps face às large caps durante o ano passado. Portanto, a diferença de retorno das pequenas empresas face às grandes empresas. Em momento algum, as pequenas empresas conseguiram superar a diferença de desempenho face às large caps, apesar de terem recuperado bem a meio do ano, mas voltaram a perder gás no fim de 2024. Acreditamos que as small caps podem bater o S&P 500 este ano, suportadas pelos melhores resultados que vemos no gráfico da esquerda e também com os investidores a começarem a voltar a investir nestas empresas. Portanto, obviamente isto depois será uma bola de neve em crescendo, uma bola de neve positiva para as pequenas e médias empresas. Uma parte significativa das nossas carteiras de investimento está alocada ao investimento temático. Com isto, o que é que tentamos? Tentamos explorar aqui as tendências e os temas que já estão e vão continuar a mudar o mundo. Uma das apostas mais recentes foi na indústria espacial, está a passar por um período de transformação muito importante e impulsionado pela grande conquista de Elon Musk ao conseguir recuperar o propulsor de um foguetão depois de ter sido lançado, a imagem do canto inferior direito. Esta tecnologia vai permitir o quê? Reaproveitar foguetões e aqui uma redução de custos fabulosa. Para terem uma ideia, estima-se que a economia do espaço deverá atingir cerca de $1 bilhão até 2040. Este setor está a abrir aqui uma panóplia de oportunidades de investimento, desde a banda larga por satélite, turismo espacial e até nos serviços de lançamento. Há já quem pense em obter energia solar no espaço. Claro que se conseguir, estamos aqui perante uma fonte de energia ininterrupta, portanto no espaço o Sol está sempre disponível. Para além disso, já se investiga também se esta energia pode ser aproveitada para construir data centers em órbita. Portanto, aqui teriam que ser dedicados ao treino da inteligência artificial. Porquê? Não podemos construir ainda centros de inferência em órbita. Porquê? Porque estes centros têm de estar bem perto da parte de consumo de dados, por causa daqui dos requisitos de latência. Portanto, não seria ainda, não será possível centros de inferência, mas data centers é possível, ou poderá ser possível construir em órbita. Além disso, a existência de cada vez mais satélites no espaço vai melhorar as telecomunicações, previsão meteorológica, a georreferenciação por GPS. Por exemplo, vamos poder ter internet nos sítios mais recônditos e isolados do mundo, que vai permitir, por exemplo, aos carros autónomos poderem circular em todo o lado. Portanto, há aqui uma série de um novo mundo que se abre com a economia, com a indústria espacial. Um bom exemplo de futuros negócios ligados à indústria espacial é aquele que a Itália está a fazer com a SpaceX de Elon Musk. Estão aqui a tentar chegar a um acordo que forneça telecomunicações seguras ao governo italiano. Isto, para ter uma ideia, será o maior projeto deste género na Europa. Outro tema que também incluímos nas nossas carteiras foi a energia nuclear. Acreditamos que estamos aqui no início do renascimento do nuclear, quer nos Estados Unidos, quer a nível mundial. A utilização cada vez maior da inteligência artificial vai exigir a construção de mais data centers. Esses data centers consomem muita energia. Vejam, estima-se que o consumo de energia seja o dobro do atual em 2050, portanto, duplicar o consumo de energia a nível mundial. Os dados mais recentes dos contratos para pequenos reatores modulares, os SMRs, e para reatores de grande escala, em conjunto com a cada vez maior aceitação da energia nuclear por parte dos diversos países, na nossa opinião, vão levar aqui a um aumento significativo do investimento nos próximos anos. Para além disso, a energia nuclear é bastante fiável, é eficiente, limpa e é cada vez mais segura. Para terem uma ideia, apesar de se achar que a energia nuclear é perigosa por causa do risco de fuga das radiações dos reatores, os dados mostram que é um método de produção de energia muito mais seguro do que os combustíveis fósseis. É estranho, mas é verdade. A taxa de mortalidade associada ao ciclo energético nuclear é de um número muito baixinho, 0,07 terawatts por hora. Portanto, estamos aqui, mesmo considerando Chernobyl e Fukushima,
a taxa de mortalidade associada à energia nuclear é muito reduzida. O que coloca a energia nuclear aqui ao nível das renováveis, portanto, para termos uma ideia, ao nível das renováveis, e é cerca de 350 vezes mais segura do que o carvão. Miguel, como é que nós estamos aqui posicionados nas diferentes classes de ativos? Ok, para 2025, começamos pela liquidez. Dada esta perspectiva de descida de taxas de juros, preferimos alocar esta componente à classe de ativos de obrigações, porque podemos sempre ir buscar mais um pouco de retorno para os nossos clientes. Sobre obrigações, estamos sobreexpostos, mantemos, como falámos há pouco, uma boa perspectiva sobre esta classe, com retornos principalmente no segmento de investment grade e high yield nos 3 a 5 anos. Também falamos aqui no chat numa perspectiva um bocadinho mais longa também para termos esse diferencial, em detrimento de dívida pública, onde vemos pouco valor e mais risco de mercado, portanto, mais na componente de investment grade e high yield. Na componente acionista, temos uma visão neste momento neutral, estamos positivos para aquilo que é o médio prazo, como estamos sempre a falar, em vista a longo prazo e médio e longo prazo, parece-nos que as ações são o melhor veículo para se manter investido. Reconhecemos, como o Nuno acabou de dizer, que este segmento de large caps está atualmente caro, como falaste, e por isso é que também estamos diversificados, vamos apostar nas médias, nas pequenas empresas, diversificar um bocadinho, porque isto pode ser um entrave à performance dos mercados nos próximos meses, o facto deste índice estar caro. Muito bem. Então, e depois, mais em pormenor, fala-nos um bocadinho. Ok, mais em pormenor, como disse, dívida pública estamos subexpostos, nas obrigações de investment grade e high yield, ao invés estamos sobreexpostos. Nas ações dos Estados Unidos estamos cerca de 1% face ao índice em subexposição. Na Europa, devido àquilo que o Nuno também falou sobre crescimentos, encontramos-nos numa posição neutral, também no Reino Unido e no Japão, na mesma ordem. Em relação aos mercados emergentes temos uma boa perspectiva, falámos de Índia, que para nós é uma grande aposta e gostamos imenso, é uma economia que está claramente em crescimento e por isso estamos subexpostos. E nos outros desenvolvidos, Canadá, Austrália, estamos numa forte substituição de cerca de 2% face àquilo que é o índice. Sim, por aqui podemos ver o peso gigante que tem as ações norte-americanas no principal índice. 68,5% do índice é Estados Unidos. Portanto, depois o Reino Unido pesa nem 3%, o Japão pesa 5% e já tem aqui 2 anos de crescimento do seu mercado. Os emergentes já pesam menos de 10%, incrível. Uma pergunta só, Miguel. Nas ações de mercados emergentes nós estamos sobreexpostos, positivos, mas não temos aqui algum receio da China, que a China enfrenta aqui uma série de problemas, como as notícias nos têm vindo a trazer, e temos aqui uma sobreexposição? Faz sentido isso? Sim, nós não nos encontramos sobreexpostos na China, nós encontramos sobreexpostos nos emergentes como um todo, porque temos os nossos players, gostamos da Índia, como disse, e aí é onde temos a maior parte do nosso investimento, não temos como um todo, vamos de forma separada, e aí é que faz com que o total estejamos sobreexpostos e não numa posição de neutralidade, sendo que lá está, China, é verdade o que dizes, temos uma visão um bocadinho diferente e nos últimos anos temos deixado sobreexpostos e vamos continuar. Claro que estamos investidos, nunca deixar de estar investido, mas com uma posição muito pequenina ou abaixo daquilo que deveríamos ter. Portanto, então preferimos aqui outros tipos de mercados, a Índia claramente, Taiwan, Coreia do Sul, etc. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado, Miguel. Como é habitual, trazemos aqui os 3 tipos de cenários que podemos antecipar para 2025, um cenário negativo, um central que consideramos ser o mais provável e um otimista, que era aquele que todos nós gostaríamos que ocorresse. Eu vou-me focar só aqui no nosso cenário central para não vos tirar muito tempo. Esperamos que o crescimento mundial se mantenha resiliente este ano, ainda com diferenças assinaláveis entre as regiões. Os Estados Unidos vão passar ao lado da recessão, vão abrandar ligeiramente, como vimos nos slides anteriores. O consumo está muito sólido, a produtividade continua a aumentar, não esquecer o impacto positivo da inteligência artificial. O ciclo de crédito é favorável, os cortes fiscais da administração Trump devem continuar a sustentar também o investimento. Portanto, temos aqui uma série de eventos favoráveis para a economia norte-americana. Este cenário
com muita pena nossa, contrasta com a economia da zona euro, continua a enfrentar incertezas políticas e comerciais. As tarifas dos Estados Unidos podem deteriorar ainda mais este cenário e isto torna provável aqui uma recuperação apenas modesta em 2025 e surpreendamos-nos liderada pelo sul da Europa. Os denominados negativamente de PIGS na última crise da dívida pública europeia, aqui na frente em termos de crescimento, Portugal, Espanha, até um bocadinho a própria Grécia, aqui a puxarem a economia da zona euro para a frente. Depois, novas medidas de política monetária na China, falando outra vez um bocadinho da China, vão ajudar ou têm ajudado aqui a mitigar um bocadinho o impacto da crise do setor imobiliário, fraco consumo, riscos comerciais iminentes, tarifas norte-americanas, mas, na nossa opinião, são ainda insuficientes para provocar aqui uma recuperação mais forte. Portanto, na nossa opinião, em termos da China, é preciso fazer muito mais. Estamos a chegar ao fim e mais uma vez, aqueles que já nos acompanham há alguns anos já estão habituados e se calhar aqui um bocadinho, permitam uma expressão, fartos deste gráfico, mas não podemos deixar de trazer, porque ano após ano, esta mensagem sai reforçada. Persistência e disciplina compensam quase sempre. Médio e longo prazo, como falavas e muito bem, Miguel, as ações são aquilo que paga, são aquilo que remunera. Aqui, mais uma vez, temos aqui as várias regiões e temos tido aqui uma liderança bastante significativa por parte dos Estados Unidos. O Japão também muito bem. Todos, até os emergentes, saem com retornos positivos no médio e longo prazo. Temos aqui, desde a crise financeira, da grande crise financeira de 2008, os mercados. Portanto, não se assustem, a volatilidade faz parte do investimento. Se nos conseguirmos manter investidos, vai pagar, vai compensar. Os Estados Unidos, desde a crise financeira de 2008, multiplicaram por 8, portanto 738% é octuplicar o investimento dos clientes neste mercado. O Japão sextuplicou, o Reino Unido triplicou. Portanto, temos aqui, ou quase quadruplicou, se quiserem. Portanto, temos aqui, isto é a história, isto não estamos a inventar, não estamos a perspectivar para a frente. É a história e, efetivamente, foi isto que aconteceu. Qual é que é o problema? Nem sempre os investidores particulares, os investidores de retalho que não têm um acompanhamento profissional por parte de uma gestora de ativos, nem sempre captam porque se assustam, saem do mercado e depois não voltam a entrar. Quando o mercado está mais volátil, tendem a sair quando já estão a perder algum capital e depois perdem os melhores dias de mercado, que são aqueles a seguir às crises financeiras. E para terem uma ideia, isto também é história, são factos. Em 2024, a média do investidor de retalho teve um retorno de 9,8%, quando o S&P 500 subiu cerca de 25%. Portanto, há aqui uma diferença gigante em termos de retorno que os investidores de retalho perderam ou deixaram de ganhar por estar fora. Não perderam dinheiro, ganharam 9,8, mas podiam ter ganho 25 se tivessem ficado investidos e não tivessem saído na altura mais volátil ali do verão. Permitam-nos este anglicismo: no pain, no gain. Sem dor não há ganho. Sem sofrermos um bocadinho a volatilidade, não vamos conseguir os retornos das ações. E trazemos aqui o CEO da Palantir, o Sr. Peter Thiel, com uma verdade insufismável. Ao longo do tempo, o maior risco que nós podemos incorrer é não tomar risco, ou seja, ficar fora do mercado. Esse é o maior risco. Porquê? Porque, em termos reais, se a inflação estiver positiva e está forte nos últimos anos, nós vamos perder efetivamente dinheiro. Portanto, invistam, mantenham-se investidos e, se puderem, procurem investimento profissional, invistam connosco. Terminamos a nossa apresentação, creio que 30, 35 minutos, não queríamos tomar muito do vosso tempo, porque esta é a parte mais importante, é a parte que nós valorizamos mais, que são as perguntas e respostas, e vamos aqui olhar para as perguntas que nos foram colocadas para tentar responder às mesmas.
quiseres no que eu leia alguma pergunta... É que eu não consigo, nós não estamos a conseguir ver aqui. Mas eu vou ler, então eu passo a ler. Já encontramos, já conseguimos, Fernanda, obrigado. Muito obrigada. Ora bem, temos aqui uma pergunta. Vamos começar pelas mais antigas, se calhar, não? Sim, creio que faz mais sentido. Vamos... Ora bem, qual é que é a vossa visão para o euro-dólar? Ora bem, excelente pergunta. Para terem uma ideia, nas nossas carteiras, com o euro-dólar ali nos 1,11 qualquer coisa, 1,12 que vivemos durante o ano, nós achámos que era um diferencial que não fazia qualquer sentido. Portanto, estávamos aqui com um diferencial, como viram anteriormente, as taxas de juros, e eu se calhar posso partilhar, é este. Portanto, estamos aqui com uma taxa atual de 4,5% nos Estados Unidos e 3% na zona euro. Este diferencial tem sido assim ao longo de 2024, portanto, taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos do que na zona euro, 1,12 não fazia qualquer sentido na nossa opinião. E implementámos nas nossas carteiras uma exposição a dólar significativa. Portanto, as carteiras que permitiam exposição a dólar, nós, efetivamente, investimos, fizemos cambiais de euros para dólares e efetuámos exposição a dólar. Felizmente correu-nos bem, o dólar entretanto valorizou-se significativamente desde então e estamos nos 1,023, 1,03, portanto estamos aqui a ganhar, ou neste caso num ganho potencial para as nossas carteiras muito simpático e efetivamente daqui para a frente nós acreditamos que ainda há potencial de valorização do dólar, está bem? Portanto, para ter uma ideia, ainda não revertemos esse nosso movimento na sua totalidade, portanto, ainda não voltámos a investir só em euros, ainda temos exposição a dólar, porque efetivamente acreditamos que ainda há espaço para uma valorização do dólar. A paridade não nos escandaliza. Inverter este movimento e o dólar valorizar, valer mais do que o euro, também não há nenhum mal que venha ao mundo se isso ocorrer. Agora, muito perto da paridade, nós aí se calhar vamos nos proteger um bocadinho e vamos reverter esse movimento. Portanto, a nossa visão é que vamos nos aproximar da paridade, até poderemos ultrapassar para lá da paridade, mas este grande caminho de valorização do dólar, eu acho que, na nossa opinião, já foi feito. As políticas inflacionistas do programa republicano e do Sr. Trump já descontaram muito, o mercado já descontou muito esse impacto eventual na inflação dessas políticas. Nem todas as políticas eventualmente vão ser implementadas, portanto há aqui sempre um grão de sal que nós temos que utilizar ao avaliar a implementação efetiva dos programas eleitorais. Portanto, é esta a nossa visão, de continuar a valorizar-se, mas não de uma forma, se quiserem, exacerbada ou não de uma forma estratosférica, se quiserem. Vamos a esta? Vamos. Bom dia. Com a expectativa que as taxas baixem, faz sentido investir só ainda em obrigações ou devo começar a diversificar para ações? Se sim, como deverei fazer a percentagem de alocação? Olha, uma pergunta muito, muito inteligente. Obviamente, como vimos anteriormente, e eu se calhar vou mais uma vez socorrer-me aqui da nossa apresentação, porque acho que faz todo o sentido. Onde é que nós estamos? Aqui. Como o Miguel muito bem disse, obrigações é a nossa classe de eleição atualmente, e para terem uma ideia, taxas de juros norte-americanas acima dos 4,5% nos 10 anos, o investidor começa a olhar para o retorno das ações, 2 anos de crescimento tão grande, e começa a analisar se não fará sentido eu fazer prender esta rendibilidade, como falámos também no nosso Top Selection, e pelos próximos anos não fará se calhar sentido eu colocar já isto e proteger-me um bocadinho da volatilidade das ações, mas também estar fora das ações, e se eu tiver mais um ano de double digit, também incorro aqui num risco de estar fora do mercado acionista. Portanto, na nossa opinião, faz todo o sentido, e volto a frisar aquilo que eu disse anteriormente, a diversificação é um dos nossos pilares de investimento, portanto, aplicamos em toda a linha nas carteiras que gerimos dos nossos clientes, portanto, faz todo o sentido ter obrigações, ações
liquidez, ainda que neste momento não faça grande sentido, preferimos estar em obrigações, mas diversificar e depois, obviamente, dentro de cada classe de ativos, também diversificar lá dentro. Não ter tudo em high yield, não ter tudo em dívida pública, não ter tudo em investment grade, não ter tudo nos Estados Unidos, como falámos anteriormente. Portanto, se, e isto é muito importante, tiverem perfil de risco para ter ações na vossa carteira, tenham-na, sempre. Agora, aloquem sempre, e a pergunta também ia nesse sentido, é que percentagem de ações? Não sou eu, não é o Miguel, não é o vosso gestor sozinho que o vai decidir. Tem que ir ao encontro do vosso perfil de risco. Está bem? Portanto, o banco tem ferramentas para isso, para avaliar o vosso perfil de risco. Depois vocês têm outra particularidade que é, não aloquem, ou se quiserem, podem ter uma parte do vosso capital com um determinado objetivo de investimento e um determinado prazo de investimento, podem ter outra parte do vosso capital com outro objetivo de investimento e com outro prazo de investimento estipulado. Portanto, podem dividir o vosso capital por várias partes e ter objetivos e prazos diferentes entre essas componentes. Obviamente, objetivos mais, se quiserem, dinâmicos, com um horizonte temporal mais largo, um bocadinho mais de ações, horizonte temporal mais curto, capital que necessitem de uma forma, se quiserem, mais segura para um menor ou um curto prazo, mais obrigações, mais protegido, não tanta exposição ao mercado acionista. Só um minuto. É esta, não é? Foi? É esta aqui? Sim, exato. Está ali só para ver mais um bocadinho. Que é maior. É. Só um minuto. Vamos. Bom dia. Referiram que a yield to maturity das componentes obrigações do Top Selection Gestão de Carteira 3 é de 4,5%. Significa que, enquanto investidor, vou receber este valor se não houver nenhum evento de crédito? Não há que abater o custo de gestão do Unit Link? Muito boa pergunta, e vamos lá voltar a esse slide. Onde é que ele anda? Está aqui. Ora bem, excelente pergunta, muito certeira. Eu acho que já falámos um bocadinho sobre aqueles 4,48 para os próximos 4,8 anos, e efetivamente é por ano que nós vamos receber esta rendibilidade na componente de obrigações. Volto a frisar, estamos a falar apenas da componente de obrigações do Top Selection de Gestão de Carteiras. Para terem uma ideia, o Top Selection de Gestão de Carteiras 3 tem uma alocação de 50% a ações na sua carteira e há de ter 48%, 45% aproximadamente da sua componente de obrigações. Não existindo nenhum evento de crédito, apesar da volatilidade que o preço das obrigações possam ter impactado, quer por variações de taxas de juros, quer pelos spreads de crédito. Imaginemos que há um período de alguma crise, seja financeira, seja geopolítica, que possa ter um impacto também nos níveis de risco dos emitentes dessas obrigações. Aí poderemos ter aqui uma variação de preço negativa para estas obrigações, ou seja, a yield pode subir mais por via da queda do preço. E também pelas taxas de juros, como dizia. Portanto, há aqui sempre alguma volatilidade inerente ao preço das obrigações, mas se eu ficar investido e suportar essa volatilidade, em média vou receber 4,48 brutos para os próximos 4,8 anos. Significa que aqui temos mais dois impactos que temos que considerar no Top Selection e nos investimentos de uma forma geral. A comissão de gestão, obviamente, é cobrada anualmente ao seguro e é deduzida na nossa rentabilidade. Portanto, esta é uma rendibilidade implícita bruta. Portanto, temos que retirar daqui a comissão de gestão e temos que acrescentar ou retirar a participação e o input, que é a valorização das ações nesta carteira, que é uma componente muito importante e grande no Top Selection Gestão de Carteiras, pode dar. Portanto, estes 4,48 é só relativamente à componente de obrigações, temos que aqui acrescentar ou retirar o retorno da componente acionista. É esta? Ainda há mais depois, espera. Vamos só... Sim. É esta. Estamos ali. Ok. Bom dia. Qual a vossa visão para as criptos? Ora bem, criptomoedas. Eu aqui, para terem uma ideia, nós achamos e equiparamos a Bitcoin ao ouro. Okay? Ou seja, em termos de classe de ativos,
nós equiparámos-la, se quiserem, ao ouro, apesar de haver, acho eu, na nossa opinião, diferenças grandes também entre ambos os investimentos. São ativos que não pagam rendimentos e apenas se movem, nem produzem nada, portanto não são empresas, não produzem, e apenas se valorizam ou desvalorizam pela lei da oferta e da procura, está bem? Portanto, e na nossa opinião, ambos podem ser considerados, se quiserem, reservas de valor, está bem? Neste momento não temos exposição nem ao ouro, nem à Bitcoin, está bem? E ambos, se quiserem, subiram no ano passado. Isto não se deveu apenas à variação do preço do dólar ou também das yields das obrigações do Tesouro norte-americano. Houve aqui, estes preços refletem muito provavelmente aqui, se quiserem, o chamado ressurgimento do debasement trade, a estratégia da desvalorização da moeda. Okay? Temos aqui a Bitcoin, por exemplo, está aqui a tornar-se uma componente muito importante na carteira dos investidores do mundo, está bem? Este debasement trade refere-se aqui, se quiserem, a uma estratégia em que os investidores recorrem a ativos como o ouro ou o Bitcoin para se protegerem contra a desvalorização das moedas ditas fiduciárias, que frequentemente temos aqui um impacto muito grande de fatores como a inflação, o aumento da dívida pública, e fala-se muito da dívida pública norte-americana, a instabilidade política tem um impacto grande também aqui na valorização das moedas ditas fiduciárias, e então, na nossa opinião, os investidores estão-se a refugiar, se quiserem, aqui nestas duas moedas, se quiserem, para se protegerem um bocadinho disto. No geral, tanto o ouro como a Bitcoin têm ganho aqui uma importância estrutural crescente. Os analistas consideram que este debasement trade veio para ficar, vamos ver. Em outubro do ano passado, os analistas demonstraram algum otimismo aqui em relação às criptomoedas, e à medida que se aproxima aqui 2025, há aqui um aumento por parte de alguns institucionais da utilização da Bitcoin, para até bancos centrais a utilizarem a Bitcoin para os seus balanços. Portanto, é esta a relação que nós vemos e o grande impulso do preço destas duas moedas, mas neste momento nós não temos nem ouro nem Bitcoin, está bem? Porque preferimos investir naquilo que, se quiserem, recorrentemente nos dá retorno, seja as obrigações por via dos cupons, e obviamente depois temos a valorização do preço, seja também as ações por via daquilo que as empresas dessas ações produzem, seja serviços, seja bens, e muitas vezes também nos pagam dividendos, para além também, obviamente, da valorização de mercado dessas ações. Portanto, nós preferimos neste momento alocar a carteira dos nossos clientes a essas duas grandes, se quiserem, esses dois grandes classes de ativos, e não temos neste momento nem ouro nem Bitcoin. Sim, também porque nos dão resultados, não é? As empresas. E lá está, produzem. Como o Bitcoin não nos dão propriamente indicadores nesse aspecto. Muito bem. Precisamos avaliar como fazemos aqui. Muito bem. Passando aqui à próxima pergunta, já estou a ver aqui o MegaTT. Qual o investimento mais indicado se quiser investir em ações? MegaTT? É uma boa pergunta. Depende. Lá está, depende. O MegaTT para quem não sabe e nos está a ouvir, é um fundo de investimento 100% de ações, mas apenas investe, como o acrónimo diz, TT, em tendências e temas de mercado que na nossa opinião já estão, como eu disse há pouco, e vão continuar a mudar, esperemos nós, para melhor o nosso mundo. É uma componente muito específica do mercado acionista e é uma parte muito pequenina, se quiserem, do mercado acionista como um todo. Portanto, quem quiser ter exposição a ações, eu diria que tem duas opções. Primeiro, ir por das nossas soluções de investimento que tenha maior exposição a ações, seja um Top Selection Gestão de Carteiras 5, seja um Top Selection Exclusive 5, seja o próprio PPR Banco Inter 75, que são aqueles, se quiserem, onde nós temos maior exposição ao mercado acionista. Mas aí temos exposição ao mercado acionista como um todo. Temos ações de empresas norte-americanas, europeias, japonesas, britânicas, emergentes, de outros desenvolvidos, como o Miguel muito bem disse há pouco, Canadá e Austrália. Portanto, aqui sim temos exposição a ações de uma forma global e a empresas
de todos os setores, no MegaTT vamos estar cingidos a um investimento temático, temas e tendências. Obviamente, podemos ter daquelas soluções de investimento que eu falava e juntar a isso o MegaTT para ter ali uma exposição mais específica para uma parte desse capital, uma exposição mais específica aos temas e tendências, mas eu diria, se queremos ter exposição a ações de uma forma global, aplicar também num perfil mais agressivo das nossas soluções de investimento. Okay, parece muito bem. Temos aqui mais uma pergunta que nos fizeram. Por que o desemprego está considerado baixo se a indústria alemã está a decair por causa de um alto preço do gás natural? Ora bem, o desemprego na zona euro está baixo, até na Alemanha está efetivamente reduzido. A indústria alemã tem estado aqui, e a Alemanha, como economia, vai ter que se reinventar e vai ter que alterar o seu modelo baseado, ou que tem sido baseado nas últimas décadas, de energia barata e de exportação maioritariamente para a China, por exemplo, e muito peso do setor automóvel. Ainda assim, a economia alemã não é só esta exportação e não é só o setor automóvel. Portanto, a economia alemã tem muitos serviços também, é uma economia desenvolvida, mas e apesar do peso da indústria, ainda tem muito setor de serviços e efetivamente tem-se aguentado bem. Porquê? Porque as empresas, seja na Alemanha, seja em todo o mundo, ainda têm ou têm tido muito pricing power, o que significa que ainda têm aqui conseguido manter margens elevadas no seu negócio. E como tal, têm continuado a vender, têm continuado a crescer em termos de resultados, ainda que de uma forma mais ténue do que no passado, mas têm conseguido manter as suas margens. Mantendo as suas margens e não decaindo drasticamente em termos de resultados, vão mantendo a sua força laboral. Porque, como vimos anteriormente, cada vez é mais difícil contratar, as empresas estão aqui numa competitividade gigante em termos de recrutamento laboral e, como tal, têm que se manter, se quiserem, têm que manter a sua força laboral, têm que fazer esforços e, se calhar, em vez de gastar noutra componente, em vez de fazerem investimento, vão ter que canalizar os seus resultados para manter a sua força laboral, por forma a que, no caso de perderem, vão se prejudicar ainda mais e depois, se quiserem ir recuperar força laboral ao mercado, vão ter que pagar mais, eventualmente, do que pagavam aos colaboradores que lá estavam. Portanto, é por esse facto que ainda se mantém o desemprego de uma forma bastante estável, seja na Alemanha, seja na zona euro. Portanto, há aqui uma preocupação muito grande em não perder força laboral, por forma a não aumentar os custos, se quiserem ir contratar fora. Está bem? Eu não consigo ver aqui mais perguntas. Pois eu creio que já não haja... Fernanda? Não há mais nenhuma pergunta. Terminámos as perguntas? Sim. Agradecer a todos a vossa presença, o tempo que despenderam para estar aqui a ouvir-nos nesta cerca de 1 hora. Agradecer-te, Miguel, pela companhia, pelo excelente input que deste e pela apresentação. Desejar a todos um bom ano de 2025, excelentes investimentos e lá está, invistam connosco. Bom ano.